Agentes de IA, esse é o termo do momento. Se você já ouviu falar sobre isso, mas não entendeu o que significa isso, qual que é a diferença para os modelos que a gente tem de linguagem ali, hoje nesse vídeo eu vou te explicar tecnicamente por que isso é um passo muito grande ali para mudar totalmente a nossa interação com esse tipo de tecnologia. Vou te mostrar o que são os agentes de IA, como eu estou criando os meus próprios agentes de IA e como que você pode explorar isso tanto para rentabilizar quanto para otimizar tarefas do seu dia a dia. Bora pro vídeo! Olá pessoal, bora para mais um vídeo. Eu sou Carol Tequita, você está no meu canal A Tequita Dev. Antes da gente começar, a única coisa que eu peço, se você já é inscrito e é raiz aqui do canal, porque eu sei que você gosta do conteúdo, deixa aquele like, aquele comentário que é muito importante, porque assim você fala pro YouTube que, cara, o conteúdo dela é relevante, esse conteúdo é bom, porque o YouTube não está entregando os meus vídeos, eu tô muito brava com isso. Mas você pode me ajudar fazendo essa simples atitude de compartilhar, de comentar, ali já me ajuda bastante, beleza? E uma coisa que a gente pode já ir direto aqui pro assunto, né, é pensar o seguinte, como, né, essa questão da inteligência artificial vem evoluindo drasticamente nos últimos tempos, né? Tanto essa questão dos modelos, né? Com certeza vocês acompanharam ali essa nova atualização do ChatGPT que possibilitou você criar imagens com estilos diferentes, né? Que foi realmente uma febre muito grande. Tanto essa questão dos modelos, né? Quanto na forma com que a gente interage com essa tecnologia, estando cada vez mais acessível nesse sentido. E é aí que entram justamente os agentes de IA. A gente deixa de ter sistemas que simplesmente entendem o que a gente fala nesse sentido, entendem comandos específicos, para sistemas que conseguem entender comandos específicos, contextos ali, tomar decisões principalmente e inclusive de forma autônoma. E é aí que entra justamente essa ideia de agentes de IA. E antes de mais nada, a gente precisa entender a diferença principal entre o que é um grande modelo de linguagem, um LLM, como por exemplo o ChatGPT, o Claude ou o Gemini, e um agente de IA, que são coisas diferentes. Os agentes de IA, eles são muito mais sofisticados. Imagina um assistente que ele não só entende o que você diz, mas ele consegue interagir com diversas ferramentas para tomar decisão e fazer a ação de fato que você precisa. É claro que um agente de IA por trás dos panos, ele vai estar utilizando algum grande modelo de linguagem ali para poder processar essas informações, para poder ter esse output ali e raciocinar de fato, digamos assim. Mas ele tem uma complexidade muito maior, porque ele vai conseguir interagir com diferentes tipos de ferramenta e essa é a grande mágica da questão. Então, se a gente fosse fazer uma analogia, o grande modelo de linguagem é como se fosse uma biblioteca que foi treinada com os dados ali e ela tem toda essa informação. Ela é muito boa ali para poder gerar texto, muito boa para entender contexto ali e responder perguntas também, mas ela tem uma limitação que ela não consegue ir muito além dos dados que ela foi treinada, porque ela não tem a possibilidade de interagir ali com outras ferramentas, por exemplo, buscar conteúdos na internet ou interagir com outras ferramentas para poder tomar decisões e executar tarefas de fato. Então, esses agentes já, eles vão muito além. Eles não só entendem o que você fala com eles, mas eles podem ali interagir com ferramentas em tempo real para conseguir executar essa ação de fato. É basicamente como se fosse a diferença entre você ter um livro, que seria os LLMs, né, os grandes modelos de linguagem, e você tem um assistente que consegue ler o livro, ele consegue buscar informações na internet, ele consegue interagir com a calculadora, ele consegue interagir com a sua agenda, ou seja, ele consegue interagir com uma série de ferramentas, o que torna isso muito mais poderoso. O programador que não sabe IA vai ficar para trás. A inteligência artificial está mudando o jogo, se você não acompanhar esse movimento, você vai perder espaço de mercado. Isso não é o futuro, já é o presente que a gente está vivendo agora mesmo. Se você quer começar a aprender sobre inteligência artificial, a Alura é o melhor lugar para isso. Lá você encontra informações completas que vão te ensinar desde o básico ao avançado, tudo focado em programação. Você vai ter conteúdos atualizados, direto ao ponto e prático para você aprender no seu dia a dia. Você vai encontrar desde projetos práticos com Python, JavaScript, aprender sobre IA generativa, né, integrações com diversas APIs de inteligência artificial e até criar os seus próprios agentes de IA para automatizar qualquer tarefa, que é uma grande tendência hoje em dia. Sem falar que a Alura tem sua própria inteligência artificial na plataforma mesmo, que funciona como se fosse um mentor 24 horas por dia para tirar todas as suas dúvidas e te orientar ao longo da sua jornada. Você não vai estar sozinho. Aliás, na Alura você realmente não vai estar sozinho, porque eles têm a maior comunidade tech do Brasil. Isso faz muita diferença no aprendizado. Aqui na descrição do vídeo você encontra um link especial que te garante 15% de desconto na sua matrícula. Agora entrando um pouquinho mais na parte técnica, né? Como que funcionam esses agentes de fato? Eles vão se basear basicamente em 4 pilares. O primeiro deles é o
planejamento. Então, o primeiro pilar dos agentes de IA é a capacidade de planejar, ou seja, a partir de um objetivo final, ele consegue processar, quebrar ali essa execução em passos, entender tudo que precisa ser feito para que ele consiga te entregar esse resultado final que você precisa. Então, ele consegue planejar essa execução, racionalizar o que você disse e planejar como vai ser feita a execução em passos. Outro pilar muito importante para os agentes de IA são as integrações com ferramentas. Através das APIs que a gente tem aí na internet, né, que é essa interface de comunicação entre sistemas, esses agentes eles ganham meio que superpoderes, porque eles podem interagir com diversas ferramentas. Por exemplo, através da API do YouTube, ele consegue pegar informações de vídeo ali, de metadata de vídeo, para utilizar isso de alguma forma, ou ele consegue ali através da API do Google Docs criar um documento para você, ou ele consegue através da API do Gmail conseguir enviar um e-mail para você, tudo através de integrações de APIs, né? E se você não sabe o que é uma API, eu tenho um vídeo aqui no canal onde eu explico justamente o que seria essa interface que permite com que dois sistemas se comuniquem. No caso aqui a gente está falando que o agente de IA é um sistema, né? E a gente está falando que ele consegue interagir com outros sistemas, outros provedores de serviços, como o YouTube, como o Gmail, como diversas outras ferramentas que a gente tem aí na internet. O terceiro pilar é memória e conhecimento. Então os agentes de IA, eles conseguem guardar informações, né? Para eles poderem aprender com as próprias interações, aprender meio que com os próprios erros ali e continuar evoluindo. Esse aprendizado é importante para que ele tome decisões melhores no futuro e isso fique cada vez mais polido. Isso é feito através do que a gente chama de RAG, que é Retrieval Augmented Generation, que permite com que você acesse informações específicas quando você precisa. E o último pilar do que compõe um agente de IA é a execução de ações. A partir das integrações, a partir dessa percepção, dessa quebra de passos, ele consegue de fato executar uma ação. Por exemplo, ele consegue agendar uma reunião ali no seu calendário, ele consegue mandar um e-mail, ele consegue, por exemplo, atualizar informações ali de um vídeo do YouTube, porque ele tem essa integração e ele tem todas essas camadas ali de complexidade. E qual que é o impacto disso para mim no mercado de trabalho, né? Hoje a gente vê uma tendência muito grande, né, de desenvolvimento de SaaS, que é Software as a Service, né, de pessoas criando soluções ali. Inclusive tem muitos vídeos ali sobre desenvolvedores criando SaaS e ganhando dinheiro com isso. Mas eu acho que os agentes customizados, principalmente, eles nos permitem criar soluções mais customizadas para os nossos problemas e eu acredito que eles vão entrar com uma fatia ali desse mercado. Então, ao invés das pessoas consumirem um SaaS ali, elas podem simplesmente criar um agente específico que atende uma necessidade específica cada vez mais customizada nesse sentido. Então a possibilidade que a gente tem hoje de criar agentes de IA nos permite justamente isso, né? E eu vou dar justamente um exemplo que aconteceu comigo, tá? Eu pagava uma ferramenta no YouTube chamada VidIQ e era uma ferramenta de SEO, de otimização de vídeo, que te permite otimizar as tags do seu vídeo, né? Te ajudar a gerar título, né? Tudo para otimização de conteúdo. Então vários criadores utilizam aí essa ferramenta para analisar métricas e tudo mais. E eu tinha essa assinatura desse serviço, né? Só que quando eu descobri essa possibilidade de criar os meus próprios agentes de IA, né? E eu comecei a explorar isso, eu comecei a pensar, cara, mas eu posso criar meu próprio agente que vai fazer exatamente isso que eu estou pagando. Só que eu vou ter uma coisa muito mais versátil, porque não vai servir só para o vídeo do YouTube. Ele vai fazer o vídeo do YouTube, ele vai fazer um monte de coisa que eu preciso para automatizar os processos, né? Eu sempre falo aqui que a questão da IA não é só para gerar código de fato. Nós, como programadores, a gente tem que abrir um pouquinho a nossa mente nesse sentido. Qualquer tarefa repetitiva que a gente consiga otimizar nesse sentido, a gente está ganhando algo que é super precioso hoje em dia, que é justamente o nosso tempo. Então, quando eu penso nos agentes de IA, eu penso justamente em, cara, como eu posso otimizar para ter mais tempo para fazer outras coisas que eu quero, que seja ganhar dinheiro, que seja ali simplesmente ter mais tempo para viver e fazer coisas divertidas que eu quero fazer. Então, é sobre isso também, e pode também ser uma forma de você rentabilizar também, né? Eu quero mostrar aqui para vocês na prática a ferramenta que eu tô utilizando para poder criar os meus agentes de IA, para vocês terem uma percepção de como que isso funciona na realidade, né? Inclusive, eu falei sobre isso num vídeo que eu tava falando sobre ferramentas para desenvolvedores, e vocês pediram que eu mostrasse, então eu vou mostrar um pouquinho do Lindin, né? Então, a ideia do Lindin AI é que você possa criar os seus próprios agentes. Na verdade, a ideia é que você consiga automatizar qualquer coisa. Então eu vou te mostrar como que isso parece ali na vida real, né? Aqui você pode criar um novo Lindin. Você tem templates aqui. Eu vou pegar um template pra gente poder ver uma coisa mais prática. Ó, achei um interessante aqui. Turn podcast into blog post. Então, ele quer dizer que ele vai pegar ali, por exemplo, um link de um vídeo do YouTube e vai gerar um post para você poder postar isso no LinkedIn, enfim. Ou vai resumir isso para você, né? Então, olha só que interessante.
Como que isso parece na vida real, né? Aqui no Lead você tem ali o ponto de entrada, né, que seria o que vai fazer o trigger da ação. No caso, você pode receber uma mensagem, você pode agendar isso, eu quero que você faça isso todo dia ou algo nesse sentido. Nesse caso aqui, esse agente especificamente, ele começa te perguntando, né, qual que é o URL do podcast. Depois do próximo passo, ele vai justamente interagir com uma API. Lembra que eu falei dos pilares dos agentes de IA? Então ele pode interagir com ferramentas diferentes. No caso, ele pode interagir com o YouTube. Ele vai pegar a transcrição do vídeo que você mandou para ele, né? O legal é que você pode utilizar modelos diferentes, por exemplo. É que você pode escolher o Claude, você pode escolher ali o GPT-Mini, você pode brincar aqui e ver o que funciona melhor para você. Eu gosto bastante do Lead por conta disso. Depois, a partir desse output, né, ele vai trazer ali instruções para que ele crie esse post. Então, aqui ele fala que a sua tarefa é utilizar a transcrição anterior para poder criar um post para blog, e aqui ele dá o exemplo de como ele quer a estrutura desse post, como que é a linguagem e tudo mais. A partir disso, você pode revisar esse conteúdo, mas tem muito mais integrações que você pode fazer. Por exemplo, eu poderia pedir para ele aqui, por exemplo, performar uma ação. Ele pode mostrar para vocês a quantidade de integrações que tem aqui. Ele poderia criar um documento no meu Google Docs, por exemplo, criar um documento ou editar um documento, né? E tem uma infinidade de integrações, é por isso que isso é tão poderoso. GitHub, por exemplo, você pode ter um trigger do GitHub. Quando você receber um PR ali, vai dar o trigger no seu agente, que ele vai fazer alguma coisa, vai, enfim, revisar ou mandar um e-mail, né? Então, você tem vários triggers diferentes, né? Que é o que vai desencadear aquele agente, né? Que funciona ali de forma autônoma. E você tem essa possibilidade de interagir com diversas ferramentas. E-mail, Google Sheets, cara, tem Notion. E cada vez mais eles estão adicionando integrações diferentes. Ou seja, dá pra você fazer uma infinidade de coisas com isso aqui. Pensa nas tarefas que você executa no seu dia a dia, nas ferramentas que você interage. Se você tiver essas ferramentas disponíveis aqui, você consegue automatizar totalmente aquela tarefa que você fazia manualmente, né? Tem até um ponto interessante que eu preciso trazer aqui pra vocês, né? Mas assim, só mostrando um pouquinho de como é a ferramenta, aqui eu já consigo testar. Então, se eu colocar um blog post aqui, vou até fazer um exemplo. Vou pegar aqui um link do Fireship aqui, tá? Beleza? E aí eu vou simplesmente colar isso aqui. Beleza, ele já transcreveu o vídeo, né? Ele já tem a transcrição. Aí ele vai trabalhar em cima da referência que eu mandei ali, do blog post ali, e ele vai gerar esse post pra mim. É claro que aqui você poderia especificar, eu quero em português e tal, fornecer o seu formato, cara, as possibilidades são infinitas. Então, olha aqui. Aqui ele já gerou o título, né? The Vibe Coding Resolution. E aqui ele traz, cara, o blog falando sobre o tema do vídeo. Cara, quão útil pode ser isso para você que, por exemplo, cria conteúdo, para você que precisa resumir informação, alguma coisa assim, nesse sentido. E foi isso que eu criei, justamente. Eu criei um agente de IA que cria toda a metadata do vídeo para mim, de acordo com as especificações que eu passei para ele. Então, ele gera todas as tags, ele gera a descrição otimizada, ele gera o título do vídeo aqui para mim. Então, ele consegue fazer exatamente aquilo que eu utilizava do vídeo arquivo, só que eu não preciso pagar mais ele. Eu faço isso com o meu agente de IA, que me permite fazer N tipo de coisas que eu queira automatizar no meu dia a dia. Então, eu penso que quem não está explorando o poder desses agentes para ganhar tempo no seu dia a dia, otimizar processos ali e realmente ganhar tempo, cara, tá perdendo muito tempo. Vou só dar uma ideia aqui do que você poderia fazer com isso aqui, tá? Imagina só que você cria um agente que sempre que você recebe um orçamento por e-mail, vamos supor que você é freelancer, ele vai ler as especificações ali, ele pode interagir ali com aquele cliente, ele pode pegar aquele briefing e conseguir gerar uma proposta automática que você pode revisar e enviar isso automaticamente para o cliente. Você consegue fazer isso com um agente de IA. É muito louco. Então pensa numa coisa que você pode automatizar, né? A ideia do Lead é justamente essa. Pensa em uma coisa que você pode automatizar. Aqui você consegue automatizar quase tudo. É justamente sobre isso. Então, nesse exemplo prático, dá pra gente entender que a gente une o poder das LLMs, né, das grandes modelos de linguagem, porque a gente precisa disso ali no processo, só que com as integrações com as ferramentas, a gente leva isso para outro nível. Isso quer dizer que ao invés de você criar uma aplicação de web scraping ali, que vai pegar dados de um site, você pode criar um agente de AI, que você pode solicitar que ele faça isso de forma muito mais intuitiva, através de um prompt, obter o mesmo resultado. Inclusive, ele pode gerar, por exemplo, um JSON para você, salvar isso no próprio GitHub, porque tem a integração com o GitHub. Então, cara, é tipo assim, as possibilidades, elas são realmente infinitas. Só que, claro, nem tudo são flores, né? A gente precisa levar em consideração quais são os pontos de atenção aqui. Eu acho que o primeiro ponto é segurança e privacidade. Deu pra entender que você tá dando muita liberdade pro agente. Por exemplo, se eu quero que um agente envie e-mail, eu tô dando permissão para ele enviar
ler meus e-mails, né? Então tem a questão dos dados ali, né? Se eu tô permitindo que ele acesse meu Drive, ele tem acesso ao meu Drive. Então, cara, eu acho que tem que ter muito cuidado em que tipo de ferramenta de criação de agente você utiliza. Não vale a pena economizar ali para utilizar qualquer ferramenta, tá? Então, assim, já vai a questão. E essas ferramentas, por enquanto, elas estão, assim, não vou dizer que é caro pelo valor que elas entregam, mas, assim, é um custo, assim, considerável ali. É um pouco mais caro do que uma assinatura de um ChatGPT, mas, cara, vale a pena por tudo que elas entregam, né? Elas, além de te entregar essas integrações com as próprias LLMs aí que são pagas, né? Você tem muito mais recursos que você pode explorar. E eu acho que você precisa ali equilibrar, né? Ter um pouco de controle humano para poder revisar, fazer a triagem. Eu lembro que eu tava muito empolgada, aí eu fiz um agente para poder fazer triagem de e-mails, né? Cara, que meu e-mail é uma loucura. Então eu queria entender quais e-mails eram importantes, quais eu precisava responder com urgência. Criei esse agente de IA, só que a forma que eu configurei, eu pensei muito bem. Ele acabou movendo um e-mail super importante pra minha lixeira do meu Gmail. E esse e-mail ficou perdido lá, e só depois que eu fui achar e eu vi, nossa, tem que tomar cuidado com o tipo de tarefa que você vai delegar, porque, enfim, acho que dá a possibilidade dele colocar um e-mail na lixeira não foi a melhor decisão na hora que eu criei ali esse agente. Mas, enfim, tem essas questões que você precisa se atentar, porque ele tem essas permissões, né? E eu acho que é um equilíbrio entre você poder ele fazer sua revisão e você explorar ao máximo dessas ferramentas para poder fazer essas automatizações. É claro que aqui eu fui bem breve no Lindy AI, porque tem muitos recursos. Se vocês quiserem, novamente, eu faço um vídeo mais específico sobre isso, porque realmente não dava para fazer mão na massa, né? Mas se vocês quiserem, eu posso voltar e falar especificamente, né, quais são os recursos, como que você pode construir e talvez trazer até ferramentas ali similares que não seja o Lindy AI, que também fazem esse mesmo processo de formas diferentes, né? Mas o grande ponto aqui é como esses agentes, eles mudam a forma com que você interage com a tecnologia, com essa possibilidade de executar ações de fato, né? E eu fiquei realmente muito fascinada com a possibilidade de automatizar tarefas que pra mim eram muito chatas. Nossa, eu lembro que toda vez que eu tinha que lançar vídeo no YouTube, eu tinha que ir lá, pensar na descrição, com SEO e tudo mais. Nossa, o meu agente é perfeito, porque ele olha ali o conteúdo do vídeo, ele pensa no título, ele me traz as tags prontinhas, eu só tenho que basicamente postar. É claro que tem coisas que precisam do toque humano. Eu jamais gravaria um roteiro de inteligência artificial aqui, porque eu acho que não dá para você substituir essa percepção humana nesse sentido. Mas tem coisas que dá para otimizar, né? Como, por exemplo, essa questão do metadata do vídeo e outras coisas que eu também otimizo no meu dia a dia. Agora eu quero saber o que você achou desse assunto, né? Se você vai começar a utilizar esses agentes, se você ficou animado nesse sentido. Não deixe de colocar no seu comentário. Agora sim, como é de costume, eu vou responder um comentário que deixaram em outro vídeo aqui do canal. O comentário é do Dan Félix. Ele disse: moça, e Swift? Vale a pena para iniciantes? Por exemplo, uma pessoa já depois dos 40, seria interessante aprender Swift para entrar como dev iOS? Bom, a grande questão do Swift, né? Eu sou super fã, para mim é, tipo assim, é uma linguagem preferida. Amo Swift. A questão do Swift é que ela é uma linguagem nichada. Isso tem seus prós e seus contras, né? Qual que é o contra disso? É justamente uma linguagem nichada que vai ali trabalhar somente no ecossistema da Apple, então você fica meio restringido nesse sentido do tipo de demanda que você pode atender com aquela linguagem. Então ela não é tão versátil quanto outras linguagens. Mas tem a vantagem disso, por ela ser extremamente nichada, você também tem um perfil mais nichado de profissionais que resolvem trabalhar com essa tecnologia. Então você tem uma concorrência menor, uma mão de obra mais especializada, que pode resultar ali em uma barreira de entrada menor também e oportunidades que podem pagar mais ali no mercado de trabalho. Quanto mais especializado, nichado, normalmente você tem essa relação ali de valor, de salarial e de oportunidades. Então, com certeza é uma ótima tecnologia para você começar, né? Mas tenha em mente que é uma tecnologia nichada. Eu hoje, pensando em desenvolvimento mobile, eu acho que hoje depende muito de como que você quer seguir a sua carreira. Você quer empreender? Você quer trabalhar com que perfil de empresa? Se você quer empreender e trabalhar como freelancer, com certeza eu recomendaria começar com uma tecnologia cross-platform, né? Que é o que atende mais startups, negócios pequenos e tudo mais. Não tô falando que não são tecnologias utilizadas em grandes aplicativos, mas só que faz muito mais sentido você construir isso em tecnologias cross-platform hoje, por isso tem uma demanda maior no mercado freelancer. Agora, se a sua intenção não é essa, eu acho que as tecnologias nativas, elas se tornam mais interessantes nesse sentido, nesse posicionamento de carreira. Lembrando que, independentemente se você
comece pelo cross-platform ou pelo nativo, no fim das contas você vai precisar aprender nativo. Eu sempre falo isso. Então, no fim das contas, mesmo que tu seja um desenvolvedor cross-platform aí de 5, 6 anos de experiência, você vai precisar aprender um pouco de nativo. Nativo vai ser importante para que você consiga evoluir na sua carreira. Muito obrigado pelo seu comentário. Agora, assim como é de costume, eu vou recomendar os dois conteúdos para vocês maratonarem aqui o Atequita Flix. Não deixem de maratonar ali, prestigiar o conteúdo. Um desses conteúdos que eu vou recomendar aqui é um vídeo que eu falo sobre ferramentas de IA para desenvolvedores. Aliás, é nesse vídeo que eu falei que eu estava usando o link de AI, então tem várias outras ferramentas interessantes lá. O outro conteúdo vai ser uma recomendação do YouTube. A gente se vê em próximo vídeo e até mais!